Olá pessoal, bem-vindos a outro episódio do B é para Construir. Estamos de volta aqui no meu iate italiano de 30, ó céus, 35 anos. E quase exatamente um ano atrás este barco afundou. Ele congelou e depois descongelou e afundou no fundo desta marina aqui. Passamos um bom tempo restaurando-o, trazendo-o de volta à vida e à funcionalidade, talvez até melhor do que antes. Mas não garantimos que o mesmo processo não se repetiria se uma tempestade de inverno inesperada passasse por aqui. No episódio de hoje, estamos tentando garantir que, se as temperaturas caírem muito baixas novamente aqui em Portland, este barco não congele e descongele, tornando-se um submarino. É isso que está em jogo. Eu acho que a primeira parte deste quebra-cabeça é começar isso na minha casa. Então vamos lá, de volta ao meu novo espaço para mexer e construir coisas pequenas. Neste exato momento, existem muitas coisas sobre o barco que eu adoraria saber. A maior delas para mim, para o uso diário normal, é como está o sistema de bateria do barco. Ele está constantemente conectado a um carregador. Mas se a energia da costa fosse interrompida ou um dos carregadores quebrasse, o que já aconteceu antes, o barco possui diversos sistemas operacionais que consomem energia, mesmo quando inativos. Se já faz um mês desde a última visita, as baterias podem estar descarregadas. Caso isso ocorra, as bombas de porão, responsáveis por evitar ou retardar o afundamento da embarcação, não funcionarão. Elas não seriam capazes de operar. Então, para o uso diário normal, a tensão da bateria é algo que eu gostaria de poder saber a qualquer momento no barco. A segunda coisa é que no auge do inverno, como agora, quero mesmo saber a temperatura no barco. Mais tarde, tomaremos medidas para manter a temperatura desejada no barco o tempo todo, mas quero poder verificá-la a qualquer momento. Vamos tentar fazer isso usando um deles. Isso é um Arduino, uma pequena e barata placa de circuito. Eles são realmente muito bons para ler sensores. O plano de jogo é construir um dispositivo de monitoramento, acho que é chamado de IoT, mas não sei o que IoT significa. Internet por aquele caminho, eu não sei. Vamos tentar construir um dispositivo de monitoramento que fará com que este aparelho seja capaz de ler a tensão da bateria do barco e a temperatura a bordo do barco e depois usar um sinal de celular para enviar essas informações para um servidor. Que eu possa então olhar em qualquer dispositivo, meu celular, meu computador, em qualquer lugar, pontos de bônus, se conseguirmos ter um sistema de alerta incorporado a ele também. Vamos começar, então. Eu tenho trabalhado neste projeto em segundo plano por muitos e muitos meses, então vou passar por isso de forma um pouco rápida, apenas para mostrar a vocês mais ou menos o meu processo de pensamento ao construí-lo e como tudo se juntou, assim, se você quiser, espero que você possa replicar isso em casa. Então a parte mais difícil para mim foi realmente todo o dispositivo celular, porque muitos tutoriais online vão fazer você usar chamá-lo de módulo, porque não sei que outro nome dar, um módulo que, só funciona em outros países. Muitos dos tutoriais que eu seguia são feitos por pessoas na Índia, ou em lugares que ainda têm torres analógicas, 2G ou 3G, o que acredito não existir mais nos Estados Unidos da América. Se você entrar nessa toca de coelho tentando fazer tudo com um orçamento apertado como eu, não vai funcionar. O preço é muito barato pelo que você recebe, começando pelo nosso Arduino Uno R3. Isso custa cerca de $10 na Amazon. Para fazer o sinal do celular funcionar nos Estados Unidos da América, tive que morder a bala e gastar mais alguns dólares. E este é um escudo Subscriber Identity Model 7000 feito é chamado Botletics. Todos os itens mencionados podem ser encontrados na Amazon. Links serão disponibilizados na descrição para facilitar a busca. Isso é ótimo, pois é muito fácil de integrar ao Arduino sem perder acesso aos pinos. Ele já vem com pinos para simplesmente encaixar aqui. E então, temos nosso escudo de módulo celular em cima do nosso Arduino. Isso custa uns $65 na Amazon, com entrega no dia seguinte, mas é como $40 se você pedir online. Para funcionar, você precisa de duas coisas. Uma é uma bateria de íon de lítio de 3,7 volts, que é estranho que não funcione sem ela. A única pegadinha é que você tem que ser cuidadoso com a polaridade neste plug. Diferentes baterias terão este mesmo plug e ele se encaixará, mas os fios estarão trocados. Então você tem que ter certeza de que segue os esquemas no site da Botletics para o escudo deles e você consegue uma bateria que funciona ou você consegue uma bateria com a polaridade correta e se não você corta esses fios e troca eles de lugar. Uma 3,7 volts precisa de uma, mas não sei o motivo.
Basicamente, se sua fonte de energia falhar, impedindo o chip Arduino de funcionar, realmente não há motivo para ter o chip de celular ainda funcionando, porque não haverá código sendo executado no seu Arduino para dizer ao celular o que fazer, a não ser que você ainda possa rastrear o GPS para adicionar um bônus a isso. Agora tenho um rastreador GPS extra no meu barco, e então para enviar um sinal de celular, você precisa de serviço celular. E é aí que um cartão Subscriber Identity Module vai entrar. Estou usando o holograma, achei o mais fácil e o melhor para incorporar nessas construções e é muito barato. Estou usando menos de $5 por mês de serviço. E você pode conseguir um desses enviado para sua casa de graça. E então você só carrega como um plano de dados pré-pago. É muito barato, então isso apenas desliza para cá. Agora eu costumava ser um programador profissional, mas isso está tudo operando em uma linguagem que eu não sou muito bom e descobri que a maneira mais fácil de fazer isso é usar código de exemplo. Então, quando você carrega o Arduino IDE e você se conecta ao seu Arduino, passe por um tutorial básico, você está bem lá, você vai aprender como basicamente fazer coisas. E então, cada um desses módulos que eu vou falar sobre eles vem com bibliotecas de código de exemplo. E o que eu fiz foi que eu apenas peguei o código de exemplo e então comecei a modificá-lo para se adequar às minhas necessidades. Então a coisa Botletics pode fazer muito com o celular, então pode fazer mensagens de texto, pode fazer empurrões de servidor, que eles chamam de exemplo IoT, e é isso que estamos indo atrás. Então eu carreguei o código de exemplo e descobri como enviar informações falsas para um servidor gratuito, que eu vou mostrar para você em um segundo. Então, apenas usando o código de exemplo e alguns tutoriais que eu vi no YouTube, eu consegui programar este programa, o Arduino, para utilizar isso, usando o seu código de exemplo para enviar informações falsas para um servidor que eu poderia ler no meu computador. Então, isso é uma grande vitória. Em seguida, eu queria escrever uma função para enviar um Short Message Service para o meu celular. Esse seria o meu sistema de alerta, então eu olhei para o exemplo de Long Term Evolution que eles te dão com a biblioteca. Com isso, passei a enviar mensagens de texto para meu celular de forma muito rápida. Usarei essa função para o sistema de alerta. Agora temos um Arduino que pode enviar informações pela internet. Para um servidor, eu posso ler essa informação no meu computador ou telefone, então estamos quase lá. A questão agora é como colocamos as informações no Arduino. A primeira coisa que eu queria fazer... Lerei a tensão da bateria, agradecendo a Optima, que nos forneceu todas as baterias. Link na descrição. Para todos os nossos barcos, nosso barco em andamento e o barco vermelho, especialmente quando tivemos que substituir todas as baterias. Agradeço a Optimum pelas baterias fantásticas. Tenho uma bateria marítima Absorbed Glass Matte de 75 amperes que uso para testes. Após pesquisar no Google, descobri o pequeno módulo necessário para enviar a tensão da bateria para um Arduino, pois não é possível usar diretamente um dos pinos de entrada. 12 a 16 volts que você vai ter em uma bateria, isso é apenas chamado de sensor de tensão e é bom para qualquer coisa 20. 5 volts ou menos, apenas regula para baixo e tem o código que entende a saída deste cara. Deste lado precisamos de positivo e negativo da bateria, e deste lado temos um fio de sinal e um fio de terra. O Arduino tem tonelada de entradas, saídas, sinais e terras, então isso é realmente bom. Então, apenas para manter essas coisas próximas uma da outra, esta é uma entrada analógica bem aqui, e então isso vai ser... Deixe-me verificar novamente, isso está no sinal sim, então o vermelho é o meu fio de sinal que está indo para o pino A0, o qual eu precisarei saber para o código, e então o terra vai para o terra. O próximo passo é, obviamente, obter positivo e negativo da bateria para isso. Mas também quero alimentar o Arduino. Não sei se vocês conseguem ver quando está embaixo. Alimentar o Arduino usando as baterias do barco. Então, podemos fazer essas duas coisas simultaneamente com esse cara aqui, que está conectado ao positivo e negativo da bateria agora. Isso é um conversor buck? Na verdade, eu tive um desses que derreteu dentro do Lamborghini na semana recentemente. Então, eu posso ter comprado um muito barato, mas o que ele faz é que pode regular para baixo a tensão corrente contínua. Então, a entrada nisso é o que quer que a bateria esteja. Quando as baterias estão nos carregadores, podem atingir até 16 volts. Porém, quando estão em uso, a voltagem pode cair. Isso entra aqui e você pode girar este botão para definir a tensão, que é mostrada na tela do outro lado. O Arduino varia de 7 a 12 volts. Então, eu coloquei em 9 volts e coloquei um pequeno conector de barril aqui. Então agora quando eu conecto isso no Arduino, algumas luzes começam a acender.
Nosso dispositivo está ligado, funcionando e alimentando corretamente o sistema Arduino. Está executando código e usando o sinal de celular, o que é bom. Este conversor buck é bem legal. Agora, para finalizar, quero conectar minha tensão neste lado para que esteja lendo exatamente a mesma coisa vinda da bateria. A tensão que vai para o sensor de voltagem. Sensor de tensão. Então é tão fácil quanto eu vou desapertar esses parafusos um pouco aqui, conectar meu positivo e meu negativo ao meu positivo e negativo. Ok, ótimo. Agora nosso sensor de tensão está realmente conectado. E você pode olhar para este pequeno caminho como se estivesse indo direto dos fios que vêm da bateria para este módulo bem aqui, no nosso Arduino bem ali. Novamente, basta pegar o código de exemplo da biblioteca do módulo. Você tem que baixar uma biblioteca, praticamente para tudo. Então pegue o código de exemplo, modifique-o para atender às suas necessidades. O truque que eu fiz com isso é que eu estava obtendo leituras de bateria variáveis. Se eu fizesse apenas uma leitura, então se eu fizesse C, eu ajustar o temporizador de atualização neste para dizer eu quero atualizar a cada 10 minutos. Se eu apenas fizesse uma leitura rápida da bateria e a recebesse de volta, a tensão flutua. Como se quando você coloca um voltímetro em uma bateria, você verá que os números oscilam bastante. Eu estava obtendo leituras bastante variáveis. Então, o que eu decidi fazer foi tirar 5 centenas de leituras. E então dividir isso por 5 centenas. E isso lhe dará uma média de 5 centenas de leituras. E eu faço 500 leituras rápidas da bateria, tiro a média dessas leituras, e essa é a variável de tensão da bateria que entra no comando de envio para o servidor. A última peça que adicionei recentemente é a temperatura. Preciso saber qual será a temperatura do barco se o sistema de aquecimento que construiremos neste episódio falhar. É necessário verificar se a temperatura cairá abaixo do esperado nesse caso. Então, se pegarmos a temperatura e a voltagem, eu posso dizer, ei, se qualquer uma dessas sair do especificado, acione o alarme, comece a me enviar toneladas de mensagens de texto. Para fazer isso, temos este módulo aqui que é realmente bem pequeno. É este cara, e então ele tem este longo cabo para o seu sensor de temperatura bem aqui. Este pode ir de bem abaixo de 0 até mais quente do que o compartimento do motor do barco, vai ficar, eu acho, perto de 200 graus Fahrenheit. É importante quando você está procurando por um sensor, se você está tentando fazer algo assim para evitar que as coisas congelem, que você apenas se certifique de que pode obter um sensor que possa ir abaixo de 32 graus. Este é um sensor simples da marca GeekFun. Ele possui resistores embutidos no módulo, o que é ótimo. Comprei cerca de 5 desses por uns $10, link na descrição. Ou menos na Amazon. Novamente ele vem com uma biblioteca que eu baixei, olhei o código de exemplo e executei integrando o código de exemplo ao meu código. Eu tenho 2 funções no meu código, uma para ler a voltagem da bateria e outra para ler a temperatura. Eu chamo essas funções, sempre que eu quero obter esses números. Para este projeto, você precisa de uma placa Arduino, energia, terra e uma entrada de sinal. Então, vou seguir em frente e conectar esses rapidamente e com tudo isso conectado, é isso aí. Possuímos sensores de tensão e temperatura, além de um módulo celular para envio dessas informações à nuvem. Tudo é alimentado e monitorado por esta bateria aqui. Minhas baterias estão todas interligadas no barco, então estará monitorando todas elas. Muito código foi usado nisso, mas não entrarei em detalhes de codificação para quem estiver acompanhando em casa. É tão simples quanto pegar muito do código de exemplo e começar a juntá-lo. Também, se você estiver um pouco enferrujado na codificação como eu estou, use o ChatGPT. Literalmente, apenas digite o que você está fazendo, que você está trabalhando no Arduino e que você quer fazer essas coisas e, meu Deus, é assustadoramente bom. Estou feliz por não estar tentando trabalhar nessa indústria com essa coisa existindo. Então, em todos os lugares que eu fiquei um pouco preso, ele apenas expulsou todo o código de que eu precisava, então é bem bom para hackear ali. Agora, o lado da interface dessa coisa, vamos verificar isso. Este é o meu monitor aqui. Temos a voltagem da bateria e então aqui temos a temperatura. Eles estão parecendo linhas bem planas, porque a média foi jogada fora. Quando eu conectei aquela coisa sem sensores nela, enviou um 0, e isso acionou o alarme e começou a me enviar mensagens de texto. Isso está em uma página da web. Eu vou colocar na descrição, qualquer um em casa. Se você quiser ver o que está acontecendo com o meu barco, fique à vontade. À medida que o carregador carrega a bateria quando achar necessário, você obtém esses pequenos picos aqui. Isso é bem legal e então a temperatura vai flutuar ao longo do dia. Ele foi testado no meu escritório na última semana. Se não estivesse variando de menos 200 a 75 graus, você veria flutuações
quando meu aquecedor liga e desliga. Agora envia informações a cada 2 minutos, mas mudarei para a cada 10 minutos na implantação. Quando você envia informações do sensor do celular para a internet, precisa ser armazenado em algum lugar. Para isso, uso o ThingSpeak, que é grátis. Tenho testado este projeto por um longo tempo sem pagar nada, e ele armazena todos os dados. Também uso o GitHub para hospedar minha própria página da web, novamente de graça. E ele apenas exibe as leituras de dados do ThingSpeak em uma pequena página da web, que também pode ser visualizada em dispositivos móveis. Ela atualiza automaticamente onde você pode clicar para atualizá-la você mesmo, e assim mantém todo o lado de dados online de tudo totalmente gratuito. Então, se você não é um barqueiro como eu, isso também poderia se aplicar facilmente se você tem carros de projeto ou vários carros em sua garagem e você já saiu para uma bateria descarregada que estava descarregada por tanto tempo que estava totalmente morta e você teve que comprar uma nova bateria. Isso é uma total dor de cabeça. Algo assim poderia ser ótimo para monitorar. Ter um monitor constante de como a saúde da bateria está indo em seu veículo, ou tenho certeza que vocês poderiam imaginar um monte de outras aplicações para o porquê isso seria bom no mundo automotivo, mas esses Arduinos são realmente legais. Eu os usei para vários outros projetos. Eu fiz uma ativação RFID para fazer uma partida sem chave em um veículo. Vou colocar um link para esse vídeo na descrição. Isso foi uma coisa bem legal, mas este é o primeiro que estou implantando no mundo. Vou colocar isso no meu barco, deixar funcionar e ver como vai. Precisamos de um recipiente e de uma maneira de organizá-lo de forma ordenada. Vamos ao meu escritório para projetar isso rapidamente. O software de modelagem 3D que estou usando aqui é o 3D Studio Max, que não é ideal para desenvolver e projetar uma caixa como esta, pois dificulta a medição e referência de um objeto em relação a outro. O Fusion 360 é o software ideal para isso, mas não tenho tempo agora para aprendê-lo. Sei que posso fazer em cerca de 10 minutos, usando o 3D Studio Max, ou pode virar um projeto de 3 horas se eu decidir aprender o Fusion 360. Então vou apenas usar o 3D Studio Max, o básico é bem simples. Medir cada módulo, obter uma altura, largura e comprimento para cada módulo e colocá-los em uma ordem que eu gosto, onde eu quero que eles estejam na caixa. Estou medindo os furos dos parafusos de cada módulo, criando um padrão de parafuso e espaçadores para cada um deles, já que possuem maneiras diferentes de serem parafusados. Estou criando espaçadores que vão levantar o módulo do chão, da cama, bem onde esses furos de parafuso vão. Eu pego o padrão de parafuso, coloco um espaçador embaixo de cada um onde cada parafuso vai, e então posso colocar esse módulo em cima desses espaçadores. Normalmente usariam insertos de porca derretidos no plástico, mas não tenho nenhum comigo, nem um conjunto de porcas do mesmo tamanho. Então vou derreter os parafusos diretamente nos espaçadores, criando roscas, porém isso pode ser bem difícil. Para desparafusar, mas após fazer isso, haverá sobras de roscas de plástico. Coloco todos os espaçadores no lugar certo, sabendo que se parafusar o módulo nesses espaçadores, ele estará na posição correta. Por fim, só preciso fazer uma pequena prateleira para a bateria, já que ela não pode ser parafusada. Eu criei uma pequena prateleira que, com a tampa no lugar, impede a bateria de deslizar para fora. Então, encapsulo todo o conjunto em uma caixa. E então crio mais um retângulo que representa a tampa e no software de fatiamento, parece assim. Vamos imprimir isso na nossa Creality K1 Max, que é com que eu imprimo todas as peças do meu carro. Não é super alta definição, mas isso não importa para uma caixa básica. E então imprimimos. Esta é a nossa caixa, tampa e balde de parafusos aleatórios. Não sei a origem deles. Tenho um ferro de solda. Pode não ficar perfeito, mas vamos tentar juntar tudo. Também quero ventilação, então esqueci de modelar na lateral. Provavelmente usarei o ferro de solda para fazer buracos. Os vapores não são bons, não faça isso em casa. Vamos ver se conseguimos colocar tudo em um pacote bonito. Isso parece bem legal. Eu tenho todos os módulos parafusados lá e eles estão com espaço de ar na parte inferior para resfriamento. Falando em resfriamento, ainda tenho que fazer alguns buracos.
Então vou fazer alguns buracos na lateral aqui, alguns mais para ventilação, e então vou seguir em frente e aplicar a tampa e colocar os parafusos na tampa e devemos estar prontos para voltar ao barco. Estamos de volta ao barco e, como mencionado, temos uma abordagem dupla para isso, sendo uma controlada pela temperatura. Vamos começar anexando a caixa de monitoramento aos aquecedores, as coisas rosas ali, e configurá-la para obtermos leituras. Assim, poderemos garantir que estamos satisfeitos com as leituras e todas essas coisas boas. Ajustei a taxa de amostragem para uma vez a cada 10 minutos. Ele enviará uma leitura, então vamos configurar isso. Para fazer isso, são apenas esses dois pequenos cabos aqui que precisam ser conectados à nossa bateria. Se tudo funcionar e tiver recepção de celular debaixo do convés, começará a enviar leituras para o nosso servidor e poderemos verificar no nosso telefone. Então podemos passar para a fase 2, que é garantir que isso esperançosamente nem mesmo caia para temperaturas baixas. Eu não verifiquei a área abaixo do convés desde a última temporada de navegação. Para ser honesto, estávamos muito ocupados e a temporada de votação terminou rápido demais. Não esperava que fosse acabar tão de repente, achei bem interessante. Está bem apertado aqui embaixo. Os motores estão em boas condições, o alumínio está se saindo muito bem, o que é bom. Agora, vamos focar nossa atenção no sistema de bateria. Um pouco sujo, certo? Estas são nossas baterias e ambas têm um pequeno clipe ali, positivo e negativo, que funcionam. Então cada uma dessas baterias, e tem duas do outro lado que vão para um carregador. Cada lado possui um carregador para manter as baterias em bom estado, anteriormente ao sistema que está prestes a ser instalado. Viemos verificar se o carregador estava ok, pois não é muito confiável. Tivemos um problema com um desses e verificávamos a voltagem de cada bateria, pois essa é a principal medida de segurança. Porque dentro deste barco há uma bomba de porão. Lá em cima tem uma boia. Você pode vê-la bem na frente do meu dedo. Ela será acionada se o nível da água ficar muito alto. Um alarme será acionado se o nível da água ficar muito alto. Há uma bomba de porão atrás de mim e outra à frente. Ambas funcionam a partir destes bancos de baterias. Portanto, é extremamente importante mantermos esses funcionando. O motivo pelo qual esses não salvaram nosso barco de afundar da última vez é que eles tendem a ficar um pouco na água. Você pode ver um pouco de água lá embaixo, que era uma camada de gelo que congelou as boias. Eventualmente acho que nossas baterias morreram ou realmente não sei como isso aconteceu. Talvez tenha sido muito pouco. Muito tarde quando o barco afundou pela última vez. Este é o sistema de bateria, todos os 4 estão interconectados. Então só precisamos pegar nossa caixa e trazê-la para cá. E eu vou conectar ao positivo e negativo desta bateria aqui e então vamos verificar o sinal sendo enviado para o nosso servidor. Ok, a caixa está instalada. Acho que este é um bom lugar para ela no barco. Sinceramente, não sei. Há vários lugares onde poderia colocá-la. Eu não queria correr o risco de qualquer coisa da bateria interferir com ela. Então estou apenas colocando-a aqui no chão agora mesmo. A sonda de temperatura está flutuando ali e os fios estão conectados à bateria. Isso está enviando os dados ao vivo neste momento. Este episódio sairá amanhã e deveremos ter cerca de 24 horas de dados históricos da temperatura no barco, agora que nosso sistema de monitoramento está pronto. Sim, eu fixei permanentemente um cabo de dados porque era realmente difícil de conectar e desconectar e coisas assim. Então, eu simplesmente fixei isso permanentemente caso eu queira entrar aqui e fazer quaisquer alterações. Lembrei que se as baterias caírem abaixo de 9 volts, começo a receber alertas por texto, mas não lembro exatamente qual o nível de tensão. Não me lembro do nível de temperatura que coloquei, preciso revisar meu código-fonte e, se eu não gostar, voltarei outro dia para atualizá-lo rapidamente, pois basta conectar e atualizar o código. Ótimo que esteja funcionando. Próximo passo. Vamos entrar em nosso plano de jogo. Nosso sistema de aquecimento. Como vamos aquecer o barco quando atingir temperaturas baixas? Ok. Sobre como vamos aquecer isso. Então precisamos de um aquecedor para entrar lá. E precisamos de um aquecedor para descer aqui para nos manter acima das temperaturas de congelamento. Eu fui com alguns aquecedores de espaço básicos da Amazon. Uma das coisas quando procurando por estes para comprar é que precisamos ficar abaixo de alta potência. Não podemos ter alta potência porque não podemos empurrar mais de 2.000 watts e o carregador de bateria através do cabo que corre para o nosso cabo marítimo. Então, temos que ficar na área de baixa potência. Estes foram o que apareceram e poderíamos obter rapidamente. Vamos ver se funcionam e, se não, a parte legal é que temos o monitor para testar as coisas.
Vai baixar para 30 graus esta noite e podemos literalmente obter uma leitura ao vivo e ver como as coisas vão. Então estes são aquecedores de espaço de 500 watts e, em vez de mantê-los funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que vai apenas queimar um monte de energia inútil, o que vamos fazer é colocá-los em um interruptor termostático. Então estes são bem legais e é obviamente apenas um interruptor de 110 e vamos conectar a coisa aqui e então vai ligar a 32 graus e vai desligar a 35 graus e vai aquecer dentro dessa janela até que a área chegue a 35 graus. Este é o teste que vamos fazer nele esta noite e se precisarmos mudar ou modificar coisas. Demora muito para aquecer e as temperaturas estão caindo rapidamente. Podemos precisar ligar isso mais cedo e fazer várias coisas diferentes. Um desses já tem energia lá embaixo, então vou pegá-lo, conectá-lo à energia e colocar um aquecedor lá. Vamos levar energia, mas a única coisa sobre este barco é que não temos um novo sistema de inversor. Não queríamos testar o inversor que leva energia para as tomadas. E também não quero fazer isso funcionar com as baterias. De qualquer maneira, então vamos apenas passar um cabo de extensão para lá, para o segundo aquecedor que também está em seu interruptor termostático, então isso manterá a cabine acima do ponto de congelamento e também vamos manter o buraco acima do ponto de congelamento, o porão. O buraco do convés de popa nós saímos da temporada de navegação. O aquecedor está configurado em uma superfície de concreto, não de madeira, por precaução. Está soprando direto sobre todo o sistema de água bruta. Enquanto falo sobre o sistema, pulei nessas coisas e fechei as válvulas. Há uma válvula aqui e uma válvula ali. Ambas estão fechadas, mas eu me lembro que acho que uma dessas válvulas não funcionou corretamente, não tenho 100% de certeza. E porque não tenho 100% de certeza, é por isso que estamos definitivamente tomando todas essas precauções extras, porque foi assim que afundamos da última vez, basicamente nesse lado a água congelou dentro dessa seção de tubulação. Bem ali, e isso quebrou a tubulação do filtro de água, e então isso causou o vazamento. E então naquele lado, o filtro de água se rompeu quando congelou, então não queremos que nada disso tenha a possibilidade de acontecer aqui no Oregon. Geralmente não chega a 12 graus por um dia e meio, mas caso aconteça, é por isso que estamos construindo todo esse sistema. Então temos isso funcionando, se o interruptor termostático está ligado, e colocamos a sonda bem longe do aquecedor, para que não o influencie. Esperamos que obtenha uma temperatura média mais baixa aqui, e isso é tudo para o porão, tudo bem, na área da cabine. Temos alguns Doritos, meio comidos, isso é lixo. Temos o aquecedor, o interruptor do termostato, o cabo de energia entrando, então isso está ajustado, deve manter este habitat agradável e quentinho. Há algumas coisas para acertar, parece que esquecemos de parafusar completamente todas as janelas, mas vamos fazer isso. Kyle já fez isso, estamos indo bem. É o dia seguinte e temos dados históricos passando pela noite. O software de monitoramento está funcionando muito bem. Durante a noite, a temperatura caiu, mas a temperatura do porão do barco não ficou tão fria quanto a externa. Provavelmente leva muito tempo para essas duas coisas se equilibrarem. Então, ontem à noite, a temperatura mínima dentro do barco foi de 30 graus. A mínima foi de 34,5 e mal chegou lá por um pouco. A taxa subiu para 35 e continua aumentando ao longo do dia. Então é muito interessante que o porão está ficando mais quente naturalmente. Não sei se isso é por causa da temperatura da água no rio, que basicamente está aquecendo por baixo. Parece ser o caso, então nossos aquecedores não teriam ligado ontem à noite. Teremos que enfrentar um inverno muito mais frio para chegarmos a esse ponto, mas provavelmente isso acontecerá. Me sinto ótimo sabendo que temos uma ótima maneira de monitorar isso e posso verificar diariamente como as coisas da bateria estão indo muito bem. Estou muito feliz e satisfeito com a grande estabilidade e mais informações que tenho sobre o meu barco. Isso é uma grande vitória. Agora sei construir outro desses para quando tiver meu barco de pontão na água. A temperatura do porão não importa, não há um porão naquele barco, então eu realmente não me importo com isso. Mas eu poderei monitorar todas as minhas baterias facilmente. Dessa forma, nunca saio para uma viagem de barco com meus amigos sem garantir que o sistema de energia esteja carregado. Isso evita que o passeio seja arruinado. E pode arruinar milhares e milhares de dólares em baterias se elas drenarem parasiticamente até o fim. Então, um pequeno pedaço de tecnologia legal que eu queria construir. Estou muito feliz que conseguimos implantar a versão 1 no primeiro barco. Se você está assistindo e se perguntando sobre o barco de pontão, estamos apenas esperando a temporada de barcos se aproximar um pouco mais.
E é isso. Eu não quero estar. Está muito, muito frio lá fora. Eu não quero estar frio e molhado trabalhando naquele barco na água. Estamos esperando a temporada de barcos chegar. Prometo que colocaremos ele na água. Estou muito animado para ter isso neste verão. É o encerramento deste projeto. Espero que tenham gostado. Deixem um comentário e me digam o que acharam. Isso difere um pouco das nossas coisas habituais que fazemos. Espero que tenha sido valioso, inspirador, ou que ao menos tenham acompanhado meu processo de pensamento na construção deste pequeno dispositivo personalizado. E amanhã voltamos aos carros e eu verei vocês. Então, paz.